Eu demorei um bom tempo para entender como que funciona a excentricidade entre vigas e lajes. E eu vou explicar tudo para vocês que eu aprendi nessa aula. E se você tem CNPJ recente ou se é recém-formado, você tem incentivos para adquirir o CIA. Vamos para a aula! Então, aqui eu tenho uma seção T, que ela está modelada com barras. Então, aqui em cima a gente vê a barra modelada como fosse a laje, e aqui embaixo a barra modelada como se fosse a nossa viga. E se a gente pedir aqui os esforços normais entre os dois elementos, então agora eu vou clicar aqui em forças internas em barras, atual, esforço normal, vou pedir para atualizar. Vocês vão perceber o seguinte, eu vou tirar também aqui a visualização das cargas, tá? Então vocês vão perceber o seguinte, não está tão bom esse modelo, mas quero mostrar para vocês que existe uma inversão dos valores da normal. Enquanto essa viga que faz o papel da laje, ela está comprimida, o elemento aqui de baixo que faz o papel da viga está sendo tracionado. Então percebam que existe um equilíbrio entre os dois elementos que formam a seção T. Bom, se a gente olhar uma seção T aqui, real, né? Aqui a gente está fazendo uma seção T decomposta em duas barras. E aqui a gente tem uma seção T única, com toda a barra fazendo o papel da seção T como uma coisa só, uma seção única. Então, se a gente pedir o esforço normal desse elemento aqui isolado, o que a gente obtém de resultado? Nada. Por que a gente obtém nada? Porque na hora que o software integra as tensões ao longo da seção, a gente obtém valores nulos, porque lembre-se, existe um equilíbrio entre os dois elementos e esses equilíbrios aqui que estão ocorrendo, nesse caso aqui, claro, você tem basicamente o valor que tem em cima, o valor que está embaixo, só que uma é tração, uma compressão. Na hora que se você integrar esses dois valores, você tem valores nulos, e é exatamente isso que a gente está vendo aqui numa seção que faz o papel da seção T como uma coisa única. Mas se a gente tem então um elemento 2D e a gente tem uma viga abaixo do elemento 2D, e aqui que vem o principal ponto de dúvida do pessoal. Se a gente olhar só a viga, então só os resultados da viga, desprezando os resultados do elemento 2D, o que vocês imaginam que vocês vão obter de resultados? Então, se eu tenho o carregamento atuando aqui em cima, a minha laje 2D vai estar comprimida e a viga vai estar tracionada. Então, se eu olhar só a viga, eu vou ter basicamente um esforço de tração. Então, ó, olhando só a viga, eu vejo esse esforço de tração ocorrendo ao longo dela. Porque, novamente, estou equilibrando uma coisa com a outra. Como a viga está lá embaixo, ela está se equilibrando com a laje está sendo comprimida, a viga está tracionada. Então, se eu enxergo só a viga, só a barra, eu vejo esses esforços aqui de tração, esforços normais de tração elevados. E se agora eu pedir para que o CIA faça a integração da seção como um todo? E aí que vem funções do CIA automáticas para lidar com seções nervuradas. Então você tem aqui a função nervura. E esse elemento 1D que foi lançado aqui também é especial. Ele foi lançado como nervura, tá? E eu já explico como é que você faz isso dentro do SimEngineer, lá no nosso modelo. Então, como esse aqui está montado, esses elementos aqui estão montados como nervura, eu posso clicar aqui, ó, nervura, e pedir para que você me mostre o resultado da integração do conjunto, o elemento 1D mais o elemento 2D e a sua largura efetiva. Vou pedir para atualizar. E o que a gente obtém? Basicamente valores nulos. É a mesma situação que a gente viu aqui, ó. É exatamente a mesma situação, tá? Só que aqui simulado com elementos 2D e elementos 1D. Bom, mas não funciona sempre assim. Se a gente tiver, por exemplo, um caso aonde a gente tem uma grande laje e um elemento 1D apenas, fazendo equilíbrio com essa grande laje. Se a gente pedir para o CIA fazer a conexão entre a barra 1D e o elemento 2D em formato de nervura, você vai ter uma largura efetiva aqui.
Então, se a gente agora pedir para que o SIA nos mostre o valor dessa nervura, os valores normais, eu vou pedir para ele atualizar, vocês vão perceber que existe um valor aqui ó, de 300 kN. Vejam que eu estou integrando toda a seção T, tá? Toda a seção T está sendo integrada. Mas mesmo assim, nesse caso, eu ainda tenho certo valor de tração na nossa viga. Por que está ocorrendo isso? Isso ocorre porque a viga está equilibrando com toda essa extensão de laje. E como eu tenho uma largura efetiva pequena, não atua na laje inteira, eu também estou conseguindo pegar só parte desse equilíbrio da viga com a laje. Então quer dizer que aqui para fora da nossa laje, esse trecho aqui e esse trecho aqui, tem que estar o restante desse equilíbrio. Então, se eu clicar aqui, ó, nesse trecho e desse trecho, novamente eu vou integrar o comprimento desse trecho, integrar o comprimento desse trecho, vou mandar atualizar. E o que a gente tem, ó, é exatamente o que está faltando, ó. Esse trecho aqui, ó, ele está sendo comprimido. Então ele tem aqui uma compressão de 150 kN. Desse outro lado, 150 kN, somando os dois, uma compressão de 300, que anularia a nossa tração de 300 que está ocorrendo aqui na viga, tá? Então, se a gente olhar bem aqui os equilíbrios, né? Para ter a normal zerada, então, como eu mencionei, a gente precisaria que a largura efetiva da viga tivesse o comprimento total da laje. Então, toda vez que você tem uma excentricidade entre um elemento 2D e o elemento 1D, você está sujeito a ter esses valores de tração. Bom, vamos dar uma olhada aqui em uma boa referência para quem quiser estudar mais sobre o assunto. Então, indo para o nosso PowerPoint, então, no livro de Rombach, de 2011, e lembre-se, lá no final do curso eu vou expor toda a bibliografia para vocês estudarem e tudo mais, então vocês vão ter isso aí à mão. Ele mostra várias formas de modelar a nervura. Então, você pode modelar a nervura com um elemento 2D, sob um apoio indeslocável. Você pode modelar tudo como elementos de casca. Você pode modelar com uma viga aqui no meio, com uma certa alteração para fazer a inércia do conjunto, né? Considerar a inércia do conjunto. Você pode modelar a sua viga abaixo da laje 2D, e essa é a forma que o SIA utiliza de modelagem. Você também pode modelar jogando a viga como um elemento com altura total e fazendo as ligações entre esse ponto central com as lajes laterais. Ou você pode modelar a viga até mesmo com elementos de shell, né, elementos de casca, onde esse elemento aqui é um elemento horizontal que tem uma certa espessura, e você tira esses elementos 2D que estão aqui. Então tem várias maneiras de modelar nervuras. E depois, deixa eu entrar aqui no modo de exibição para ficar mais claro para vocês. E depois, você também tem aqui no livro do Rombach a precisão desses modelos, tá? Então, sistema real, sistema só com cascas, sistema que é utilizado aqui pelo SIA, tá? O elemento 2D e o elemento de barra aqui, e você tem nós aqui que são de ligação, mas você não enxerga esses nós dentro do SIA, isso é automático. E também essa modelagem aqui, que é muito comum encontrar em escritórios, onde a pessoa modela o elemento 2D e faz a seção T como se fosse um elemento de barra que está aqui concêntrico com o elemento 2D. Também dá bons resultados, mas você tem que ter alguns cuidados aqui por causa dessa consideração, praticamente uma consideração de 2 vezes a laje aqui. Então você tem que ter cuidado com o peso próprio, cuidado com também o lançamento de cargas de temperatura, onde atua, né? A temperatura age na área dos elementos. Então você tem que ter uma série de cuidados nessa situação aqui, mas de qualquer maneira o sistema do SIA praticamente é o mais preciso, né? Logo depois na modelagem tudo em elementos 2D. Bom, e como é que fica o nosso modelo? Deixa eu voltar a nossa viga para a posição original. Então a gente vai trazer todas as informações de volta, clicando aqui. Eu vou fazer aqui a consideração mais clássica e que é também, a maioria dos softwares, até softwares automáticos que calculam o concreto, eles fazem essa mesma consideração clássica
E se você achar necessário, você gera a conexão de nervura. Então, qual é o formato clássico que o pessoal utiliza? E vários softwares de cálculo estrutural parametrizados que só trabalham com concreto também fazem essa mesma consideração. Eles fazem o cálculo do modelo entre viga e laje, modelos concêntricos, tá? Então, considera-se que o eixo da viga retangular está no eixo do elemento 2D ou da laje. Então, você tem um sistema concêntrico. Esse sistema concêntrico aqui entre os dois faz com que você não tenha aqueles esforços normais vindos da excentricidade, porque a viga de baixo você vai ter exatamente o equilíbrio total, né? Então a parte de cima comprime e a parte de baixo traciona sempre. Você não vai ter grandes esforços normais ocorrendo na estrutura devido à excentricidade. Mas mesmo esses softwares que são bem parametrizados, e aqui no CIA também, você sempre tem a opção de gerar nervuras. E aí sim, você vai ter o equilíbrio entre o elemento 2D e o elemento de barra, uma maior inércia na estrutura. Bom, e aqui vai uma dica. Geralmente, para algumas estruturas onde a inércia da seção T não pode ser desprezada, esse tipo de consideração de deixar os elementos concêntricos não é normal. Um exemplo, numa ponte onde você tem grandes vãos e você precisa de toda aquela inércia entre a viga e a laje para ter deformadas baixas, nesses casos, geralmente, os escritórios e os calculistas sempre fazem a consideração do modelo excêntrico, o modelo de nervuras. Esse modelo concêntrico é mais comum você encontrar em predial, que os vãos são menores. Mas, de qualquer maneira, se você não quiser fazer a consideração de concêntrico, faça suas nervuras e calcule com nervuras, mas tenha sempre cuidado com a questão dos equilíbrios normais, momentos que vão ocorrer. Bom, se eu quiser lançar a nervura, e aqui vai a dica, né? Eu vou tirar a renderização só para ficar mais claro para vocês. Então, eu vou marcar essa placa e essa barra aqui. Eu não vou fazer para tudo, tá? E aí eu vou mandar conectar a estrutura e vou clicar aqui, ó. Esse aqui a gente já usou antes, não precisa mais utilizar. E eu vou clicar conectar elementos 1D como nervuras e vou dar um OK. Ele vai dizer 2 intersecções foram feitas, uma viga aqui foram transformadas em nervuras e você tem aqui agora, quando a gente renderizar, tá? Que a viga foi para baixo da laje e agora sim você tem uma seção T aqui, no caso uma seção L, né? Porque não foi uma viga aqui do centro, né? Bom, vamos fazer a viga do centro também para ficar claro para vocês. Então, atualizar, ou melhor, conectar elementos 1D como nervuras. Vou dar OK, tá mais um OK e mais um OK. Pronto, a viga foi lá para baixo, tirando aqui a nossa renderização. Você vai ver que a nervura, nesse momento, está meio estranha, tá? Mas ela está estranha porque a gente ainda não gerou malha nos nossos elementos 2D. Então, eu vou pedir para ele gerar malha, mas na hora que ele gerar malha, ele vai conectar todo mundo como nervura. Isso porque a conexão está automática na geração da malha, mas essa é uma configuração que você pode tirar se quiser. Então, eu vou pedir para ele gerar malha. Ó, ele vai gerar aqui a nervura, vou dar OK. E aqui vocês veem que agora as nervuras, ó, todas as vigas foram para baixo e as nervuras estão bem posicionadas, né? A gente tem várias seções T's agora aqui na nossa estrutura. Bom, como eu disse, eu não vou fazer a consideração das nervuras no nosso projeto, mas se você desejar, não tem problema, só fazer essa configuração que você vai ter a consideração de nervuras. Aí com a consideração de nervuras você tem mais inércia, menos deformação, tem claro todos os dois métodos, o método concêntrico e o método fazendo por nervuras, tem seus prós e contras. Bom, vamos voltar aqui o modelo, então vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Então, voltamos aqui para o modelo concêntrico, tá? Você sabia que a presença de uma laje na sua estrutura gera um efeito? Quer saber qual é? Acompanhe a nossa próxima aula.